Vamos ler um texto na palavra de Deus. Depois a gente vai ouvir. Eu acredito que Deus ele tem algo de muito interessante para falar conosco nessa noite. Então vamos para o texto da palavra de Deus. Está em Juízes, capítulo 6. Deixa eu abrir aqui a palavra de Deus, para você vai aparecer aí. Diz assim o texto, a partir do primeiro versículo. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os integrou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiram, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, contudo não deste ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor não desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Glória a Deus. Feche os teus olhos, eu te convido, vamos orar. Pai Santo, toma, Senhor, essa noite nas tuas mãos. Toma, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos. Que o Senhor venha nos abençoar, ó Pai, de uma forma grande, de uma forma poderosa. Fale conosco, ó Deus. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós, para a tua igreja. Deus, usa a minha vida, não permita que eu atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar. E toma-nos em teus braços, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem aqui nessa noite é servindo a Deus em tempos de crise. Irmãos, a crise ela chega para todo mundo. Uns enxergam mais rápido, outros demoram um pouco mais. E é interessante, o povo de Israel, eles estão vivendo uma crise, e eles estão tentando dar o jeitinho deles, até que o jeitinho deles não dá mais certo de forma alguma, e como última alternativa, eles resolvem clamar ao Senhor. Irmãos, quantas vezes
Nós só resolvemos clamar ao Senhor quando não há nenhuma outra alternativa. Aquela mulher do fluxo de sangue, depois de torrar todo o dinheiro dela com médicos, resolveu ir atrás de Jesus. E quando clamamos ao Senhor, me parece, irmãos, eu não sei se isso é uma doutrina, mas me parece que o nosso Senhor, enquanto a gente pode dar um jeito, Ele vai deixando a gente dar o nosso jeito. Até quando não tem jeito mais, quando aquilo que era difícil se torna impossível, e a gente começa a clamar a presença de Deus, aí Ele se revela. Mas é interessante, irmãos, que nós vivemos hoje a maior crise da nossa existência como seres humanos. Se o mundo já viveu crises parecidas com essa, eu não estava vivo, e nem você, para ver. Porque não é só uma crise econômica. A crise econômica ela já dura um tempo. Agora é uma crise social. E nós estamos caminhando, irmãos, para o caos econômico, ou o caos social, ou ambos. Irmãos, não pense que o nosso governo ele começou a abrir uma série de abrir comércio, liberar a abertura de igreja. Não pense que o governo fez isso porque as coisas estão melhores. Ele fez isso porque é aquela coisa. Eu tenho medo de ficar tudo fechado e a economia parar. Mas eu também tenho medo de abrir tudo e os hospitais não conseguirem suportar a quantidade de pessoas com o vírus. Então é aquela coisa que dizem por aí, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, o bicho pega, se ficar o bicho come, de uma forma ou de outra. E aí a gente vê governantes desesperados, porque de repente não querem ficar marcados como aqueles que estavam à frente do país ou à frente dos estados, no momento de uma crise tão ferrenha. Mas na verdade, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, não há nada a ser feito. Não tem governante, não tem decreto, não tem nada que possa ser feito que vá melhorar a situação. A única coisa que pode ser feito é clamar a presença de Deus. Deus, Ele está no controle da crise. Ele ainda é o Jeová Rafá. Lá no Ministério da Saúde, nos céus, não houve nenhum tipo de demissão, não houve nenhum tipo de escândalo, não houve nenhum tipo de nada. Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. E nós, irmãos, num momento de crise como esse, não há outra alternativa senão buscar a presença de Deus. Só que é interessante que ao mesmo tempo que é a única alternativa, a gente começa a ver as profecias da palavra de Deus se cumprindo, e era necessário que as igrejas ficassem fechadas por um tempo, para que essas profecias se evidenciassem, porque a palavra de Deus fala de uma grande apostasia. Fala de uma quantidade grande de pessoas que começariam a apostatar da sua fé. Fala que o amor de muitos se esfriaria. E quando Jesus ele profetiza o esfriamento do amor, ele não está falando do mundo, porque no mundo não há amor. Ele está falando da sua igreja, que na sua igreja o amor de muitos se esfriaria, mas haveriam aqueles que perseverariam, e aquele que perseverar até o fim seria salvo. Irmãos, é o momento de nós olharmos para nós mesmos e nós percebemos que nós estamos inseridos dentro do contexto da palavra de Deus. Como eu vi um pastor falando uma vez, nós estamos caminhando por páginas da Bíblia Sagrada. As profecias estão se cumprindo. E nós precisamos perceber o que nós vamos fazer, se nós vamos clamar a presença de Deus, se nós não vamos fazer coisa alguma, ou se a gente vai ficar brigando por causa de política, se a gente vai ficar, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Mas Deus, Ele quer levantar o seu povo em meio à crise, para fazer a diferença, irmãos. Em meio a uma crise tremenda, Deus, Ele levanta Gideão.
E a pergunta que eu me faço é: por que Gideão? Irmão, essa foi a pergunta do próprio Gideão. Ele falou: mas logo eu sou da família mais pobre de Manassés. E como se isso não fosse suficiente, a minha família ainda é a menor. Eu ainda sou o menor da minha família. Então a minha família é a mais ferrada de Manassés. E eu sou o caçula. Senhor, eu acho que o Senhor se enganou. Por que, Gideão, irmãos? Por que em meio a tanta gente, Deus ele escolhe Gideão? Primeiro, por que Deus escolheu alguém? Irmãos, Deus ele escolheu alguém dentro desse contexto. Porque Deus viu a necessidade do trabalho dele ser feito, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à crise. E ele escolheu a Gideão, porque ele viu duas coisas em Gideão. Primeiro, ele viu que Gideão era um homem trabalhador. Era um homem que a crise não foi capaz de pará-lo. Gideão foi dando o seu jeito. E a segunda coisa, Gideão era um homem corajoso. Quando todos estavam escondidos dentro de crateras, dentro de cavernas que foram feitas nas montanhas, Gideão, ele continuava trabalhando. Ele usou uma estratégia, ele estava malhando o trigo no local que se fazia vinho, malhando o trigo no lagar, mas ele estava trabalhando. As condições não eram favoráveis, mas ele estava trabalhando. As condições não eram as ideais, mas ele não teve medo e ele não parou. Irmãos, e Deus ele quer me levantar nesse tempo de crise para continuar trabalhando. Pergunta que me fizeram uma vez: como evangelizar e como discipular em meio à crise? E a resposta que eu dei foi: do mesmo jeito que a gente fazia antes. Aí de repente você olha para a minha resposta e fala assim: pastor, mas não pode, tem uma série de restrições. É verdade, tem uma série de restrições, então eu não posso estar com a pessoa para evangelizá-la, eu não posso estar com a pessoa para discipulá-la, mas eu posso estar com ela para bater um papo, conversar fiado, eu posso estar com ela para jogar futebol, eu posso estar com ela, sei lá, para almoçar na casa dela. Então, irmão, sou eu que não estou entendendo nada. Que a crise, ela me impede de fazer algumas coisas. Mas ao mesmo tempo, ela não me impede de fazer outras. Porque na verdade, irmãos, o problema nunca foi externo. O problema nunca foi o que está fora. O problema sempre foi e sempre será o que está dentro. E Deus olhou para Gideão e viu um homem. Viu dentro dele um cara que estava a fim de fazer algo. Um cara que contra tudo e contra todos, contra toda a lógica de Israel naquele tempo, ele estava querendo fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Gideão ia impedir que os midianitas continuassem atacando? Não. Gideão ia impedir que o vírus continuasse existindo? Não. Mas ele se recusa a ficar parado em meio à crise. Ele se recusa a ficar parado em meio à situação adversa. Então eu preciso olhar para mim. Preciso olhar e falar: o que eu tenho feito? De repente eu parei tudo. Parei meu grupo familiar, parei meu discipulado, parei meu evangelismo. Mas eu não estou em isolamento. Na minha casa eu recebo pessoas, visito pessoas. De repente estou trabalhando no meu emprego secular, então eu não estou em isolamento. Então preciso parar.
Porque isso é uma sutileza, irmãos. O inimigo ele vai colocando em nós essa sutileza. Ah, você não pode evangelizar aquele fulano, porque vai que você está com vírus e o fulano contrai vírus e morre. Ok, então não evangelize, porque ele vai morrer sem vírus e vai para o inferno, porque você não fez. É aquilo que Deus ele fala para Ezequiel, irmãos. Deus ele fala para Ezequiel: Ezequiel, se você chegar e falar com o ímpio, e o ímpio não te der ouvidos, ele vai morrer no pecado dele, mas eu não cobrarei de ti o sangue dele. Agora, porém, Ezequiel, se você não falar, e mesmo assim ele morrer no pecado dele, porém nesse caso eu vou cobrar de ti o sangue dessa pessoa. Então, irmãos, não é tempo de nós pecarmos por omissão. E eu vou te falar uma coisa: nunca foi tão fácil evangelizar. Nunca foi, irmãos. Eu tenho falado para as pessoas vêm falar comigo desesperado. Eu falo o seguinte: Jesus está voltando. A Bíblia, isso mostra, são profecias se cumprindo, que Jesus está voltando. Então, ou você conserta a sua vida agora, ou você não terá mais tempo. As pessoas acham que elas sempre têm tempo. As pessoas acham que, quando eu for mais velho, depois que eu me casar, depois que eu fizer isso, depois que eu fizer aquilo. Mas agora está uma insegurança tão grande, que ninguém sabe se vai se casar, ninguém sabe se vai se formar, ninguém sabe se vai comemorar o próximo aniversário. Então, nunca houve um cenário tão favorável para você falar: Jesus está voltando. Então conserta a sua vida agora, ou pode ser que não haja mais tempo. Primeiro culto que nós tivemos durante essa pandemia, o pastor ele pregava o livro de Isaías, onde dizia: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, a porta ela é estreita, mas ela ainda está aberta. Agora eu não posso garantir para você quanto tempo ela continuará aberta. Então nunca foi tão fácil, irmãos, falar. Pastor, você quer que eu coloque medo nas pessoas? Não, eu quero que você fale a verdade para as pessoas. Se a verdade causa medo, isso é outra história. Mas a minha intenção não é causar medo em ninguém, mas é falar aquilo que está estabelecido na palavra de Deus. E Jesus está às portas, Ele está voltando, irmão. Está aí a apostasia. Se essa não é a apostasia dos últimos tempos, eu não sei o que é. Tanto de gente abandonando a fé, tanto de gente que teve experiência com Deus, que conheceu a Deus, estão frios, estão abandonando, estão se voltando, estão de repente querendo curtir a vida que nunca curtiu. Irmãos, a apostasia está aí. Agora eu não posso me omitir. Eu não posso. Tem gente que já ficou com raiva de mim. Já falaram que eu estou julgando. Se falar que quem está em pecado, se falar para a pessoa que ela está em pecado, ela estando em pecado é julgar, então eu tenho julgado muita gente. Agora, se falar para a pessoa que está em pecado que esse proceder não é correto e que ela precisa mudar, se isso é falar do Evangelho, então eu tenho falado do Evangelho. Irmãos, eu não posso me omitir. Eu posso trabalhar, mas eu não vou fazer o meu discipulado porque pandemia, né? Não, irmãos, eu não posso cair nesse laço. Eu não posso cair nesse engano. É um engano sutil que ele vem sobre nós. E daqui a pouco você percebe que você está levando uma vida normal, mas só aquilo que é para Deus deixou de ser feito. Irmãos, Deus ele chamou a Gideão. E da forma que Deus ele chamou a Gideão, Deus ele chama a mim e ele chama a você. Agora, existem algumas atitudes de Gideão após ser chamado por Deus, que essas atitudes me ensinam algo. E
louvado seja o nome do Senhor, se essas atitudes também te ensinarem algo nessa noite. Porque ele me ensina o seguinte: a primeira coisa que Gideão ele faz antes de Deus chamá-lo, e ele faz após Deus chamá-lo. Irmão, Gideão, ele é um cara que ele assume a responsabilidade para fazer algo. Irmãos, Deus ele não visita quem está parado. A responsabilidade, a atitude sempre vem primeiro do que a revelação. Primeiro eu estou trabalhando, primeiro eu estou buscando, primeiro eu estou tentando fazer, e aí vem Deus e me dá uma revelação. Primeiro Deus ele vai me ver, ele vai ver o meu esforço, ele vai ver a minha postura, ele vai ver a minha atitude. E aí Deus ele vai me colocar para fazer algo. Irmãos, antes do rei Davi ser coroado rei, ele zelou daquelas poucas ovelhas do pai dele com a própria vida. Eu imagino Deus olhando para Davi lutando contra um leão e lutando contra o urso, e Deus olhando, cutucando assim Jesus e falando: é de um rei desse que Israel precisa. É um desse aí que dá a vida que Israel precisa. E quando Deus ele olhou para Gideão, ele olhou com um cara que não parou. Tá todo mundo parado, tá todo mundo reclamando, tá todo mundo dizendo que não aguenta mais essa quarentena. E Gideão está malhando trigo no lagar. Gideão, irmãos, ele está produzindo. Por isso Deus, ele olha para um lado, ele olha para o outro e fala que ele está produzindo. Eu vou lá. Irmão, é só você olhar na Bíblia Sagrada. Quando Jesus chama Pedro, Tiago e João, eles estão fazendo o quê? Eles estão trabalhando. Quando Jesus chama Mateus, ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando. Quando Jesus ele vai e se revela para Paulo, ele está fazendo aquilo que ele julgava ser o trabalho dele. Deus ele não visita as pessoas acomodadas que estão paradas esperando alguma coisa acontecer, mas ele vai atrás daqueles que assumem a responsabilidade para fazer algo. E é interessante que Deus ele já chega com a pedrada para Gideão. Fala: Gideão, é o seguinte, tem um altar de Baal na tua casa. É do meu pai, Senhor. Eu não estou perguntando de quem é. É para derrubar. Irmão, Gideão, ele não pensa duas vezes. E ele não faz, e ele não pensa também em esconder que foi ele. Daqui a pouco esse homem está sendo apelidado de Jerubaal, porque ele contendeu contra Baal, inimigo de Baal. Irmãos, oxalá você seja chamado inimigo do cão, inimigo do diabo, inimigo das trevas, porque você está se levantando para lutar, para uma contenda ferrenha contra o império das trevas. Então ele assume aquele negócio: eu vou fazer. Agora ele não somente assume, irmãos, a responsabilidade. Gideão ele é um cara que ele antecipa o resultado. E por que ele antecipa o resultado? Irmãos, sempre haverá resultados positivos quando nós estivermos fazendo a obra de Deus. É só você olhar no versículo 16, Deus ele fala para ele assim, ó: eu serei contigo. Irmão, se eu me levantar para fazer a obra de Deus, eu tenho uma certeza: Deus será comigo. Então uma coisa é certa: vai dar certo. Pastor, mas é difícil. Ninguém falou que era fácil, mas vai dar certo. Uma promessa que Jesus ele deixou para nós foi: nesse mundo passareis por aflições. Ou seja, Jesus está prometendo, irmãos, lutas. Mas junto com a promessa de lutas, ele promete a vitória. Ele fala: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em outra oportunidade ele fala: o servo, ele não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, perseguiram a vós. Mas depois ele fala: se ouviram a mim, também ouvirão a vós. Então, irmãos, é tempo de me levantar. Sabe qual é o nosso maior problema? É quando a gente olha para um Gideão malhando trigo no lagar,
a gente fala assim: pastor, ele estava fazendo isso porque ele precisava comer, ele estava fazendo isso porque aquilo era uma necessidade. E eu concordo plenamente com você. Aquilo era uma necessidade. O nosso erro não é olhar para Gideão e pensar que ele estava fazendo aquilo porque aquilo era uma necessidade. O nosso erro é quando a gente olha para nós e a gente acha que a obra de Deus não é uma necessidade. Aí é que a gente começa a complicar as coisas. Gideão está produzindo comida. Enquanto Jesus, ele olha para mim e para você, ele fala: observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Então não andeis ansiosos, dizendo que é a vez de comer, ou pelo que é a vez de beber. E quanto ao vestuário, observai os lírios dos campos. Nem Salomão em toda a glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus trata assim a erva que hoje existe e amanhã lançada no fogo, quanto mais a nós, homens de pequena fé. E aí Jesus fala: então não andeis ansiosos, perguntando o que comerei, que beberei, com que me vestirei. Porque os gentios, irmãos, aqueles que não têm Deus, é que se preocupam com essas coisas. E aí Jesus fala algo tremendo: e o vosso Pai Celestial bem sabes que necessitais de todas elas, mas buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Jesus está falando para nós: eu sei que o alimento é uma necessidade, eu sei que beber é uma necessidade, eu sei que o vestuário é uma necessidade, mas eis que vos apresento uma necessidade ainda maior: buscai o meu reino e a minha justiça, e essas coisas que você julga ser necessário vos serão acrescentadas. É interessante que Gideão, ele vai largar o trigo lá no lagar, e ele vai fazer aquilo que Deus ele mandou, e nós não temos notícia do Gideão passando fome. De uma certa forma, Deus, ele foi Deus da provisão na vida desse homem. Eu não estou dizendo, irmãos, que você não pode correr atrás de ganhar um extra, já que de repente a coisa não ficou boa. Eu não estou dizendo que você não pode correr atrás do seu emprego. Eu tenho visto Deus abrindo portas de emprego durante a crise. Isso é coisa tremenda, irmão. Isso é coisa de Deus. O que eu estou te falando é que a obra de Deus é tão importante quanto. O que eu não posso é correr atrás de uma coisa e negligenciar a outra. Porque os gentios é que se preocupam com essas coisas, e o nosso Pai Celestial bem sabe que necessitamos delas. Então Gideão, ele sai, e ele sai com a certeza da vitória. A última atitude de Gideão, irmãos, essa é que me impacta mais que as outras. Gideão aceitou os riscos. Obedecer a Deus era arriscado? Era. Ele ia se opor primeiramente contra a casa dele, depois ele ia se opor contra a nação dele, e depois de se opor contra a nação dele, ele ia se opor contra os midianitas que estavam oprimindo Israel. Então é claro que era arriscado. Era arriscado em todos os sentidos. Gideão não foi para uma tarefa fácil, mas aquele homem, ele assume os riscos. Irmãos, fazer a obra de Deus é arriscado. Claro que é. Estar em contato com pessoas é arriscado. É óbvio que é. Mas existem crentes aí em outras partes do mundo, irmãos, que eles têm enfrentado riscos muito maiores. Eles têm enfrentado coisas muito mais pesadas. E, irmãos, não quero ser o profeta do caos, mas eu vou te falar uma coisa: a tendência não é melhorar. Sabe lá o que está reservado para os próximos dias.
Sabe lá se de repente esse vírus sofre uma mutação e deixa de existir esse negócio de grupo de risco. Passa a ser para todo mundo. Então, e não é uma coisa difícil de acontecer um vírus sofrer uma mutação. Não é difícil. Então, irmãos, oportunidades passam. Nós temos a oportunidade de fazer algo para Deus. Existem momentos que a única coisa que nos resta é agir, é tomar uma atitude. As pessoas estão morrendo, e eu arrisco dizer, estão morrendo mais do que nunca. E nós não podemos ficar de braços cruzados, olhando o noticiário da TV dizendo que morreu mais não sei quantos, que morreu mais não sei quantos, e essas pessoas estão morrendo sem Deus, e a gente está de braços cruzados. Nós não podemos deixar essa oportunidade passar. É tempo, irmãos. Jesus, em determinado momento, ele lançou uma profecia em João 4. Ele olhou para aqueles homens e falou: vocês dizem que falta meses para a colheita, mas os campos estão brancos. Imagina os caras olhando e não vendo campo branco nenhum, porque Jesus não estava falando de planta, ele estava falando do espiritual. Os campos estão brancos e a colheita, ela está aí. Irmãos, e Deus, ele está atrás de trabalhadores, desde os tempos de Jesus, que ele dizia: orai ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a seara, porque desde aquele tempo, que aqueles que se levantam para trabalhar são poucos, os que querem estar na igreja são muitos, os que dizem servir a Deus são muitos, os que de repente estão loucos para as igrejas abrirem para voltar a estar no culto são muitos, mas os trabalhadores, irmãos, esses sempre foram poucos. Mas deixa eu te falar algo tremendo. É para os trabalhadores que Deus ele vai se revelar. Foi para o Gideão malhando trigo no lagar que Deus ele manifestou a sua glória. Essa postura de Gideão, de assumir a responsabilidade, de antecipar os resultados e crer que Deus é com ele, e de assumir os riscos, mesmo os riscos sendo grandes, abençoou ao próprio Gideão, abençoou a família de Gideão, e abençoou toda a nação de Israel. Um homem foi abençoado, uma família foi abençoada, uma cidade foi abençoada, uma nação foi abençoada, porque alguém resolveu assumir a responsabilidade e aceitar os riscos que essa responsabilidade lhe traria. Irmãos, eu não sei se Deus nesse momento ele está aquecendo o seu coração. Eu não sei se Deus está mexendo contigo no sentido de que você está olhando e pensando: eu preciso fazer algo. Mas eu vou te falar algo, nós precisamos fazer algo. Irmãos, nós vamos caminhar para o caos social ou o caos econômico, ou de repente as duas coisas. E talvez uma ordem mundial seja estabelecida, onde a gente já começa a desenhar aí o surgimento do anticristo. Ou Deus arrebata a sua igreja antes. Mas se Deus ele arrebatar-me e me levar, aquelas pessoas para quem eu vou pregar, elas vão perder a oportunidade de ouvir. Então eu tenho que falar com elas antes que isso aconteça, para levá-las junto. Porque depois que a igreja subir, irmãos, o Espírito Santo sobe junto, e aí não tem mais ninguém para convencer do pecado. E aí é o caos, literalmente o caos, em todos os sentidos. Irmãos, olhe para o lado, que você vai ver o fim se aproximando. Você vai ver de repente aqueles cavaleiros do Apocalipse passeando por aí. Não ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo vai ser na tribulação. Mas a gente já consegue ver fome. Aí em outro canto a gente vê guerra,
E a gente vê recessão econômica. E o espírito do anticristo, ele já está entre nós, já dizia o apóstolo João. Agora imagina tudo isso ao mesmo tempo, irmãos. Guerra, fome, recessão econômica. Nós estamos nos aproximando de uma recessão que já está sendo comparada ao crack da Bolsa de Nova York no ano de 1929. A grande recessão, se você tiver curiosidade, pesquise. E sabe o que aconteceu depois dessa grande recessão, irmãos? Sabe o que recessão econômica causa? Guerra. Depois veio a Segunda Guerra Mundial. Porque na hora da recessão econômica fica todo mundo procurando um culpado. E eu não me admiro de daqui a pouco o caos se estabelecer e a igreja ser culpada, porque as igrejas abriram e os crentes contaminaram a nação, e a igreja ser responsabilizada por tudo isso. Não seria nenhum absurdo, irmãos. Então nós precisamos trabalhar enquanto é dia. Porque, irmãos, a noite ela está chegando. E na noite ninguém trabalha. Nós precisamos fazer a obra de Deus enquanto é dia. Eu não posso ficar colocando desculpa em pandemia. Eu não posso, a não ser, irmão, que você diga para mim que você está no isolamento total de todas as coisas. Caso contrário, não. Caso contrário, eu estou sendo omisso à obra de Deus. Pastor, mas isso é pesado. Mas nós estamos vivendo tempos pesados. E tempos pesados, irmãos, requerem atitudes drásticas. Você vai ver os governantes tomando atitudes drásticas. Já se fala em fechar a Ceilândia. Ninguém sai, ninguém entra. Isso é ou não é uma atitude drástica? Então tempos difíceis sempre requerem atitudes drásticas. E a igreja, irmãos, precisa se levantar. O mundo nunca precisou tanto da igreja de Deus. O mundo nunca precisou tanto de uma palavra de vida. Em meio à morte, em meio ao caos, o mundo nunca precisou tanto de uma palavra de esperança. E eu, como igreja de Deus, eu não posso ficar indiferente. Eu não posso me omitir, irmãos. Então, em nome de Jesus, desperta o dom de Deus que há em ti. Deixa Deus te usar. Porque o tempo, irmãos, não sei quanto tempo temos. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E eu quero orar por você. Pai Santo, nessa hora, ó Pai, eu quero te pedir pelos teus filhos. É tempo de orarmos ao Senhor da seara. E que o Senhor levante esse irmão que está me vendo, essa irmã que está me vendo, como um trabalhador, como uma trabalhadora da tua seara, ó Deus. Os campos, eles estão brancos. Os campos nunca estiveram tão brancos. Deus, em tempo em que as pessoas começam nas redes sociais a falarem campanhas contra o racismo, nada contra isso, a fazerem campanha contra algumas coisas, é tempo do teu povo também se levantar para fazer campanha pró-Jesus, pró-reino de Deus, pró-volta do Senhor, e gritar para todos ouvirem: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Pai Santo, que o Senhor possa levantar os profetas, que o Senhor possa levantar o teu povo, que o Senhor possa levantar, ó Deus, aqueles a quem o Senhor já tem chamado. É tempo, ó Deus, do Senhor levantar os homens e as mulheres de Deus que existem nessa terra. Então toma, Senhor, os teus filhos nessa hora nas tuas mãos, para a honra e glória, Senhor, do teu nome.